Eu sou Dica Rios, tenho 60 anos, nasci na cidade do interior, em João Dourado, e venho de uma família cristã, tradicional cristã, de 12 irmãos, mais 2 adotivos, 14. Então, eu tive muita dificuldade de esconder a minha sexualidade, porque você imagina, se na família de 12 irmãos, 9 homens, vem um serzinho estranho, então você sente dificuldade de esconder a diferença, né? Então, logo muito cedo em casa, se percebeu que eu era muito diferente. Não vou dizer a você que eu sofri tanto. Hoje eu acho que era mais uma questão de zelo, mas sofri muito. Você entendeu? Porque era cidade interior, era muito visível a minha diferença, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas já era fresquinha, gostava de coisas de menina, gostava de estar no meio das meninas, não gostava de brincadeira de meninos. E aí eu vinha de uma família cristã, gostava de ser cristã, gostava da igreja, mas não era nem por uma questão de perseguição, é porque eu encontrava um pouco de paz. Ali eu encontrava um pouco de paz. Então foi muito fácil assim as pessoas me identificarem, porque até aquele momento eu não sabia, você entendeu? Que eu era uma pessoa trans. Quando eu fiz 14 anos, perdi meu pai, vim embora para a cidade e aí eu me reconheci como gay, né? É o primeiro passo que a gente dá na vida. Ninguém nasce já sabendo que vai passar por um processo de transformação até chegar àquilo que é o seu objetivo. E aí foi quando eu descobri realmente que eu tinha tendências transexuais, mas eu comecei realmente gay. Aí as primeiras roupas foram como transformista, né? Eu fazia show. E depois eu fui vendo que já não me dava mais feliz por ser transformista, por fazer aquela coisa só à noite para espetáculo. Eu queria mais. E aí quando você quer mais, você recorre a tratamentos hormonais. Na minha época a gente não tinha endocrinólogos disponíveis. Eu acho também que não se tinha dinheiro para se pagar esse tipo de tratamento. Então os hormônios era por conta própria, indicada por uma amiga, por outra. Aí tive outra fase de distúrbio familiar com os irmãos mais velhos que já moravam aqui. Descobriram que eu estava descobrindo o que eu queria seguir, e aí nos perseguimos um pouco, porque eu sempre fui assim muito assumida no que eu queria ser. Quando eu descobri o que eu ia ser futuramente, eu lutava realmente, eu combatia, eu falava, eu saí de casa muito cedo. E aí fui fazer show, fiz um curso de cabeleireira, fui trabalhar como cabeleireira, né, que você precisa se manter. Passei por aqueles preconceitos todos, é cabeleireira, mas está virando trans, a gente não vai assinar carteira. Mas aí você aceita todas essas coisas que foram impostas, você vai aceitando, porque o que lhe faz sobreviver realmente no corpo trans é o apoio familiar, ele é muito importante, mas é a sobrevivência. E a sobrevivência ela é financiada pelo seu trabalho, pelo que você faz. Aí eu conciliava o trabalho como cabeleireira e como artista na noite, né, que se falava transformista. Depois, quando você vira trans, você vira short trans. E aí fui seguindo, fui dando um passo. É uma coisa assim que é meio invadente quando você descobre esse desejo. É engraçado. Hoje, com a maturidade, eu percebi que é muito engraçado isso, porque é uma coisa que habita dentro de você, é muito mais forte do que a situação financeira, de que o amor que você vai viver. Ele é muito, ser trans é muito mais forte do que qualquer condição, não é? Porque você não pode escolher uma vida para ser agredida, para ser discriminada, entendeu? Para ser rejeitada, para ser afastada de sua família, para viver um relacionamento, uma história de amor escondida, né? Porque os homens até hoje, principalmente no Brasil, não assumem essa maneira de amar, né? Que é amar as pessoas como elas são, independente do sexo. E aí fui trabalhando, fui fazendo show, fui conhecendo pessoas, fazendo amigos, e me reaproximei de novo da minha família, começamos a ter uma relação boa, né? Começamos a ter uma relação melhor, eles viram que realmente eu não era o tipo que eu cedia à vontade deles, eu sempre fui meio polêmica, nunca fui difícil de viver, eu sou facílima de você conviver, mas se você pegar muito no meu pé e me dizer uma coisa, eu combato.
Mas eu sou pacífica, assim, eu entendo você, entendo outras pessoas, entendo todos os grupos que exigem essa coisa toda moderna, entendo tudo isso. E aí fui trabalhando, só que a dificuldade de ser uma pessoa trans é o habitat, é a família e a transformação, né, que lhe custa muito, e a saúde, que depois você arrisca perder ela, quando você começa a tomar hormônios, né, que são bombas para mudar seu corpo. E aí coloquei silicone, fazer as perninhas bonitinhas, ficar gostosa, né? Porque eu venho de uma geração que ser trans realmente era preservar a imagem da mulher, entendeu? Era fazer ela com dignidade, não por a vulgaridade. Eu acho que até hoje deve ser assim, ninguém quer copiar uma mulher para ser vulgar, né? Ninguém quer copiar um rapaz para ser o pior, né? O criminoso, o traficante, o assassino. A trans também não quer. Mas só que a trans, ela tem muita dificuldade de encontrar trabalhos decentes, dignidade. Então você vai para o salão, vai para o show, aí logo em seguida, quando você começa a ter grandes sonhos, aí você descobre que a porta que se abre com mais facilidade para você é a prostituição. Você entendeu? A prostituição foi o que aconteceu comigo. Os anos foram passando, eu fui ficando bonitinha, charmosa, tive meu glamour todo. Da época, minha musa de geração era a Rogéria, a loura, a Roberta Close, que são mulheres praticamente, a Rogéria já partiu, mas a Roberta ainda é viva, a Close, e é mais ou menos da minha geração, da minha idade. Devo ser um pouquinho mais velha do que ela. E aí você vai vendo que tem sonhos a cumprir. Aí depois de estar realizada como trans, eu passei a cuidar um pouco do sentimento e da vida sexual. Aí eu me vi que nesse momento eu me disturbava um pouco, você entendeu, com a vida sexual. Eu não gostava de ser incomodada no sexo masculino, eu não gostava. Eu me sentia irritada, nervosa, e fui provando uma coisa, fui provando outra, e fui vendo que aquilo já me sufocava. E aí resolvi partir para a prostituição e para a Europa. Não cheguei a fazer no Brasil. E aí fui para a Europa, porque eu descobri que na verdade eu queria me operar, fazer a mudança de sexo. Eu não queria continuar, não era. Eu acredito que essa transição não é satisfação pessoal, é um glamour, é um luxo. É uma coisa necessária, uma transição, uma mudança de sexo. Ela é muito importante para a pessoa, ela precisa estar preparada. Como no Brasil estava terminando a ditadura, né? Que eu levei anos me maquiando na boate e dançando a noite inteira para ficar feminina, porque se eu saísse de uma boate para chegar em casa, a polícia parava e realmente aí virava um terror a sua vida, né? Foi a época da ditadura. Mas é um assunto que eu vivi pouco porque fui embora em 90, porque eu descobri que eu tinha esses sonhos. Só que tem sonhos que eles são muito custosos e aí você precisa ficar em silêncio. Eu gostaria de ter estudado, mas eu venho da geração que não se estudava. Eu fiz um segundo grau a pulso, porque minha família, minhas irmãs insistiam, termina pelo menos segundo grau, para você escrever direitinho, você apresentar e falar direito, né? E aí eu descobri que eu estava muito infeliz sexualmente, muito infeliz. Assim, pegava caras bonitos, fingia que estava feliz, dançava na boate, mas aí quando eu partia para a cama, que eu via aquele tratamento masculino, que os homens queriam mesmo abusar, era do sexo masculino, que aquela feminilidade toda sumia, né? Não foi a prostituição que me trouxe essa consciência, não. Foi os caras que eu vivi, entendeu? Que eu me relacionava. E aí eu disse, não, eu não vou ficar no Brasil nessa condição, eu quero me operar, quero fazer mudança de sexo. E aí fui para a Europa, trabalhei anos, e aí quando tive o dinheiro, eu disse, não, eu preciso, aquele medo, né, aquela insegurança que você tem, eu preciso comprar uma casa para morar. Eu preciso de uma casa para morar. Que eu acho que é o sonho de todo brasileiro, né? A gente vive num país que a gente olha hoje e diz, meu Deus, será que esses caras do poder não pensam nesse povo que não tem uma casa para morar, ou que mora numa ribanceira, num lugar perigoso, né? E eu detesto política. É um assunto que eu não tenho o menor interesse de aprender nada. A única coisa que eu aceitaria com política seria um cargo maravilhoso para ter um excelente salário, que eu acho que hoje eu mereço. Depois de tudo que eu vivi, eu merecia, mas tinha que ser uma coisa muito livre, assim, muito proporcionada. Você entendeu? E aí fui para a Europa, voltei ao Brasil, já estava bem mais próximo da minha família, dos meus amigos. Eu fui muito afortunada porque tive bons amigos.
Sempre tive bons amigos, tive bons namorados também, mas era eu que estava infeliz. E aí voltei, comprei uma casa para morar, aí voltei para Europa. Aí você começa, vou fazer o narizinho, aí vou arrumar a boquinha, e tudo isso é custoso, vou botar um peitinho, você deu que eu não aguento mais tomar hormônio, que chega uma hora que você não aguenta, entendeu? Seu corpo não tá legal. Aí eu fui embora para a Europa no final dos anos 90, final de ditadura, e fui mesmo para trabalhar, né? Fui de prostituição. Deu certo, foi tudo bem. Vivi alguns anos clandestina, depois fiz documento, me legalizei na Europa, aí voltei para o Brasil, comprei uma casa para morar e continuei naquela ideia de fazer a mudança de sexo. Foi quando eu descobri que eu estava com um problema no intestino, que era um câncer. Aí meu mundo desabou, realmente eu fiquei super destruída. Eu estava indo embora para a Tailândia operar, para depois vir embora para o Brasil. E aí comecei todo o tratamento lá, fiz todo o tratamento pelo SUS, foi maravilhoso, graças a Deus. Eu acho que Deus sempre foi muito generoso comigo, sempre me botou nos lugares certos, na hora certa. Aí fiz todo o tratamento, mas sempre com aquela ideia de que ia me operar. Aí dentro do hospital eu já fiz um discurso, já fiz um percurso para identidade de gênero, né, que já tinha dentro do hospital mesmo. Eu passei a frequentar um grupo que dava apoio e ajudava, porque o governo italiano me banca a cirurgia. Só que eu já tinha um sonho de fazer eu em Londres ou em Bangkok. Assim, eu sempre me presenteei com as coisas que eu acho que vai me fazer bem. E olhando bem a cirurgia, eu tinha Bangkok e Londres, só que Londres muito caro. Bangkok custava um pouco menos, aí eu tive que fazer todo o tratamento, cuidar do câncer. Aí depois que eu terminei o câncer, me veio a tireoide, aí eu tive que operar a tireoide. E aí comecei novamente um processo de readaptação, tratamento hormonal. E aí fui autorizada pelo médico para ir para Bangkok, porque eu queria muito fazer essa cirurgia. Era uma coisa que era muito importante para mim, entendeu? Aí fui, fiz a cirurgia e vim embora para o Brasil. Entendeu? Eu vivo como cabeleireira, sou maquiadora especializada em noivas, em eventos, e parei com o espetáculo, com o show, porque não estava compensando sair na noite por causa da violência, com medo. Parei praticamente de um tempo, porque também o Brasil perdeu muitas casas noturnas, você entendeu? O mundo do espetáculo se perdeu muito. Voltei e estou aqui agora no Brasil, né, nessa coisa de me readaptar. Já tem 8 anos que eu voltei para o Brasil. Mas também foi uma questão de família, de bem-estar, né? Você envelhece e você quer viver bem, menos que no Brasil não tem apoio nenhum para pessoas trans. Você entendeu? Não tem nenhum apoio nem jurídico, nem emocional, nem habitacional, nem educativo. Tem grupos lutando para conseguir essas coisas, mas é tudo assim muito camuflado ou maquiado, você entendeu? Ajuda numa parte, mas não pode em outra, porque a gente sabe que é tudo uma questão política. Mas estou bem no Brasil, entendeu? Estou tranquila, estou em paz. Eu acho que a gente amadurece e a gente não é que para de sonhar, é que a gente já concretizou tantos sonhos que a gente fica cansada, assim, não tem mais pelo que lutar. Eu acho que pessoas trans gostam dessa luta, você entendeu? Dessa busca. Possa ser que não goste. Eu hoje olhando não escolheria essa vida, não. Se eu pudesse escolher, não escolheria fazer tanta coisa, não. Mas eu acho que é o que dá motivação. É esses sonhos que a gente vai lutando, responsável ou irresponsavelmente, né? E aí eu voltei a trabalhar só como cabeleireira, a domicílio em casa, atendo domicílio de cliente também quando me chama, tenho alguns amigos que me indicam para algum trabalho, entendeu? E estou tranquila, estou em paz. E eu encontrei o Brasil, assim, não era o Brasil que eu sonhei, entendeu? Quando eu fui embora, eu tinha muita vontade de voltar para casa, voltar para o Brasil, porque a gente sempre quer voltar para nossa pátria, né? Mas eu esperava encontrar um país sem violência, onde as pessoas trans já tinham uma vida comum, normal, não era mais nenhum motivo de novidade, nem de avacalhamento, né? Porque vidas humanas não é para ser avacalhada, nem
desrespeitada. Mas infelizmente eu não encontrei, ainda está muito bagunçado, você entendeu? Ainda tem muito desrespeito, tem muita violência, você entendeu? Mas não era o país que eu queria ter voltado, não. É minha pátria, mas eu não gostaria de ter voltado e encontrado o Brasil praticamente igual o que eu deixei para trás. E fui embora, morar num lugar melhor, para ter uma vida melhor, achando que um dia eu voltaria e o Brasil tinha avançado. É aquele sonho do brasileiro, sair para trabalhar, mas que nosso país sempre avance, né? Que as pessoas consigam. Algumas meninas conseguem estudar, tem algumas meninas na televisão, tem algumas meninas que são médicas, tem algumas que estão na enfermagem, mas para o número de pessoas trans carentes ainda é muito pequeno. Você entendeu? É muito pequeno. Precisa se respeitar mais e dar mais segurança para as pessoas se sentirem seguras para fazer as coisas, para saírem. Eu acho que foi anos 90, porque a gente tinha todos os bares e boates noturnas, boate Homes, boate Tropical, Safari, Skis, Adealô, Marujo, tinha umas boates na Barra, você entendeu? E a Carlos Gomes era um point LGBT. Assim, a noite inteira você encontrava pessoas, não só LGBT, mas era um povo mais, como se diz, mais liberado, entendeu? Era o point, era o lugar de encontro da gente. Era na Carlos Gomes, tinha muito barzinho que você passava a noite ouvindo música, entendeu? Conversando quando a gente saía do espetáculo. Eu acho que não progrediu muito essa coisa no Brasil, porque se você girar hoje na Carlos Gomes, você tem Piedade, né? E que foi apoteótico LGBT, né? Todos os bares estavam localizados na cinema de pegação, entendeu? O Cine Bahia era o cinema da pegação LGBT. Hoje em dia não tem bar local nenhum. Ou você paga para estar numa sauna, as boates todas acabaram, não tem mais boate. É por isso que eu acredito que muita artista da minha geração deixou de fazer espetáculo exatamente por não ter casa de espetáculo. Mas eu acho que o grande momento do Brasil foi exatamente no final da ditadura, nos 90, quando surgiu essa coisa de LGBT, você entendeu? E transexuais, quando começou a luta, porque a gente tinha mais liberdade, que hoje também é interrompida pela violência e pela droga, né? Hoje eu entendo. Mas eu acho que foi anos 90. Eu perdi muitas amigas, você entendeu? Para droga, para o álcool, na prostituição, né? Mas na época faz parte daquilo que sobrou para a gente viver. E hoje também reencontrei várias amigas, né? Da minha geração também, da que eu vivi, que também estão tranquilas como eu. Estão em casa, estão fazendo um servicinho ali social, uma outra coisa ali, mas estão mais tranquilas. Mas eu acho que eu tive grandes amigos, sim. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me deram o equilíbrio emocional, sentimentos, né? Que a gente vive de sentimentos. Mas eu acho que é por aí mesmo. Foi tudo muito bem. Eu acho que amigos é muito importante. É como eu lhe disse, né, no início, minha família é uma família evangélica, mas muito amorosa, assim, de irmãos muito afetuosos uns com os outros. Eu sofri esse distúrbio pelo impacto realmente de ter 9 irmãos homens e ser muito diferente. É bem óbvio, né? É a mesma coisa você pegar um bando de pombinhos brancos e jogar uma pombinha preta. Você identifica ela com muita facilidade, né? A gente infelizmente fala de cor. E eu era muito visível, assim, muito fresquinha, muito molinha, mas minha família é uma família boa, continuou cristã, eu ainda sou uma pessoa cristã, entendeu? Porque eu acredito que Deus, ele está em todas as religiões, acima de qualquer coisa, de qualquer fanatismo, de qualquer desequilíbrio religioso, né? Porque desequilíbrio religioso tem em todas as religiões. Tem pessoas que estão na religião e servem ali por amor e outras não. Hoje, na minha família, que éramos de 12 irmãos, praticamente 15, porque tiveram 3 que foram criados em casa com a gente, adotivos, sobrou só 5 irmãos e a gente tem um relacionamento muito bom, assim, de compreensão, né? Eu acho que eu encontrei o meu lugar ao sol, entendeu? Com família, com profissão, com amigos, com tudo. Não perdi não, ainda convivo muito com meus irmãos,
que somos só 5, né? Mas temos um relacionamento muito bom. Minhas sobrinhas são maravilhosas, essa geração que é a sua, as mais jovens são maravilhosas, né? Também já foram crescendo como tia e me conheceram a vida inteira como tia, continua a mesma coisa, que é uma geração também muito desprendida, né? É uma geração que está levando a vida por tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo, né? Mas, no mais, tudo bem. Eu acho que família é muito importante, entendeu? Se a gente pode buscar e conquistar esse equilíbrio familiar e impor respeito, porque a gente precisa, pessoas trans têm que impor. Você entendeu? Não adianta você sair porque eu sou trans, vou beber, vou matar e depois eu quero apoio de família. Ninguém sonha botar uma pessoa no mundo, nem trans, muito menos drogada, ou alcoolizada, ou violenta, ou revoltada, né? Que nossa sexualidade não é responsável pelas nossas atitudes, né? Mas eu tenho um relacionamento bom com minha família. Minha mãe perdi muito cedo, você entendeu? Meu pai eu perdi muito cedo. Eu fui uma pessoa que me acostumei a viver perdendo. Perdi meu pai aos 14, minha mãe aos 16. Aí fui educada por 3 irmãs, né? Uma mais velha um pouco mais rigorosa, a do meio um pouco mais libertina, e a última, que foram as que eu mais convivi, era um pouco mais conservadora, mas assim, dona de um grande coração. Pessoa muito boa, muito humana, que é essa que ainda está viva, né? Éramos 4, com a morte de 2 irmãs que eu perdi, ficamos nós 2 só. Ela sempre me liga e diz assim, você sabe que só tem nós 2 agora, né? Aí eu digo, minha filha, mas a gente logo vai ter que uma deixar a outra, você entendeu? Porque faz parte da vida, né? Mas eu tenho um bom relacionamento familiar. Não, acredito que não. Eu acredito que eu teria a mesma família, seria a pessoa que eu sou, seria uma mulher trans que me operaria hoje, porque já me operei, eu tenho essa consciência que com ou sem dinheiro eu faria do mesmo jeito, você entendeu? Não olho a vida assim, me queixando, achando que eu queria ser isso ou aquilo, não, eu gostaria de ser eu mesma, você entendeu? Um pouco mais de sorte, né? Um pouco mais de glamour, um pouco mais de dinheiro, que não faz mal a ninguém, né? Mas seria dica mesmo. O que eu gostaria de dar para essa população mais nova é aquilo que eu gostaria de dar para a população brasileira. A gente continuar sonhando pelo mundo melhor e igual para todos. Você entendeu? E que a gente se ame mais, né? Principalmente a gente trans, a gente precisa se ajudar mais, precisa ser mais solidária umas com as outras, né? Ter mais compaixão, mais humanidade, a procurar, né, de uma forma ou outra, criar institutos que possam nos acolher, você entendeu? Que possam nos apoiar, porque chega um tempo assim, hoje no meu caso, por exemplo, não é mais nenhuma questão de família, que para quem vem de uma família de 12 irmãos e só tem 4 comigo, é bem pequenininha, reduziu bastante, mas é a questão do bem-estar, você entendeu? A gente cria o nosso próprio universo. Importante, eu acho que é ajuda psicológica, é muito importante, você entendeu? Essa ajuda, ela serve exatamente para não sermos tratadas como pessoas desequilibradas e loucas, entendeu? Ela é muito importante, uma saúde mental, entendeu? Mais direcionada para pessoas trans, LGBT em geral, né? Porque a gente às vezes fala pessoas trans, a gente também está discriminando pessoas LGBT, gay, ou drag, ou qualquer outra coisa. Eu acho que a gente precisava ser mais vista como pessoas que precisam de uma ajuda psicológica, exatamente para, não é a questão de nos aceitar, é para a gente ter mais estrutura, entendeu? Para afrontar os problemas do dia a dia, porque às vezes muitas desistem na metade da estrada, ou se perdem, né? Eu gostaria de acrescentar realmente paz ao mundo, nesse momento de pandemia e de guerra, que a gente ore bastante, né, pedindo paz ao mundo, que é a coisa mais importante.